Está na hora. Boa noite a todos os colegas, boa noite a toda a sociedade que nos assiste nesse momento. Iniciamos a nossa live desta quinta-feira, né, do dia 3, na companhia da nossa presidente da Comissão de Direito Público, Aline Tedesco, e agradecendo a participação do nosso querido doutor Daniel, que aceitou de bom grado o nosso convite aí, mas agora eu sei que durante a transmissão a Aline vai contar a verdade o que vocês trabalharam junto e tudo mais, né, doutor? Seja bem-vindo, para a gente ser bem objetivo. Eu vou passar a palavra para minha colega Aline, é um privilégio ter vocês dois aqui comigo nesse momento aí. Aline, fica à vontade, a palavra é tua. Obrigado, Rodrigo. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite, doutor Daniel. Né? Eu sempre te chamei de doutor Daniel e vou continuar te chamando de doutor Daniel, né? Porque, para mim, em especial, é um prazer muito grande, né, estar conversando novamente contigo e pensar que eu fui tua estagiária, né, lá na PGFN, e praticamente, assim, iniciei o meu gosto e o meu carinho pelo direito público e pelo direito tributário justamente em razão do teu comprometimento, né, na condução dos processos relacionados à fazenda pública. Então, para mim, especialmente, é muito prazeroso estar aqui, né, e estar conversando mais uma vez contigo. Queria, antes de mais nada, fazer um agradecimento especial à doutora Silvana Robetti, que foi ela quem fez essa ponte, né, para a gente poder estar aqui fazendo essa live hoje. E o assunto é bastante interessante, é bastante pertinente, principalmente se nós formos pensar, né, que hoje nós entramos numa bandeira vermelha de novo, né, aqui no nosso estado, para a nossa região aqui da Serra. Então, nós vamos conversar com o doutor Daniel num bate-papo bem descontraído, utilizando nada assim de termos muito técnicos, muito jurídicos, para que o público em geral possa entender, né, do que se trata, mas em tese seria sobre a competência concorrente, né, dos municípios e do Estado em relação à União, né? A questão do Pacto Federativo, dos regimes de governo, e, claro, né, sobre a ADI 6341, que foi aquela que deu que o STF autorizou, né, então, os municípios e os estados a manterem as suas medidas, né, aquelas consideradas mais urgentes em relação ao tratamento do Covid. Então, doutor Daniel, a palavra é sua. Desde já agradeço e vamos conversando, então. Bem, boa noite a todos. Eu quero iniciar agradecendo ao Dr. Rodrigo Terra, o presidente da OAB de Bento Gonçalves, OAB a qual eu tenho orgulho de já ter sido filiado. Fui filiado 2 vezes na OAB já, em Porto Alegre e depois em Bento Gonçalves. Assumi por 2 vezes cargos incompatíveis com o exercício da advocacia, mas tenho muito orgulho de ter feito parte da OAB de Bento Gonçalves, essa instituição assim tão cara à democracia brasileira. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando. É uma honra também muito grande eu rever aqui a doutora Aline Tedesco, que foi minha estagiária e já demonstrava naquele tempo assim muita competência, muita seriedade e responsabilidade na condução do trabalho. Então, eu tenho orgulho de encontrá-la aqui hoje. Também quero fazer um agradecimento público à doutora Silvana Robetti, que é da mesma comissão da doutora Aline, da Comissão de Direito Público, pela oportunidade. Ela foi minha procuradora-chefe na seccional de Caxias do Sul, da Fazenda Nacional, e eu, nos meus 20 anos aí já de vários cargos públicos, é uma das pessoas que eu me deparei com maior senso de responsabilidade pública, de dedicação ao interesse público. Então, agradeço, doutora Silvana, e também me sinto honrado por ter sido indicado por ela. Por outro lado, não é um momento muito agradável para estar aqui falando, porque nós estamos justamente tratando de uma calamidade, de uma das maiores calamidades que nós já enfrentamos, pelo menos nas nossas vidas, essa, em todos os sentidos, né? Estamos já com quase 65 mil mortes,
Então, é uma tragédia humanitária, em primeiro lugar, e depois é uma tragédia econômica, social, e nós ainda, por muitos anos, enfrentaremos os problemas decorrentes dessa pandemia, depois que ela passar, e ela há de passar o quanto antes. O assunto que nós temos a tratar aqui hoje, ele é deveras instigante, ele está imbricado com os problemas que nós enfrentamos, porque a gente põe à prova os sistemas e os governos nas dificuldades, nas crises. É aí que a gente testa se os nossos sistemas constitucionais, as suas virtudes e os seus defeitos. E, infelizmente, nós temos visto na história recente do país uma sucessão de crises políticas que acabam arrastando crises outras, e quando os problemas eles vêm em série, assim como eles têm acontecido, é preciso pensar o sistema como um todo. São as crises que nos dão possibilidades de refletir para que no futuro haja aperfeiçoamentos e mudanças. Se nós pensarmos, nós começamos a ter crises políticas, vamos assim dizer, governamentais, lá atrás, na época do mensalão, aí depois nós passamos por um impeachment, que é sempre um trauma, aí depois, quando o Temer assumiu o poder, ele teve denúncias criminais, teve que se defender lá no parlamento, o que dificultou a condução do país, do governo, e agora, nesse momento, estamos de novo com crises conflagradas, que envolve a questão da separação de poderes, o federalismo, o sistema de governo e o controle o controle judicial das políticas públicas. Então, todo mundo acompanhou aí pela imprensa o jogo de empurra, de responsabilidades, brigas públicas entre governantes, por questão de assumir cada um a sua competência, e não se trata quando nós pensamos sobre os problemas que se apresentam, sobre as consequências, para que haja uma possibilidade de resolução, nós temos de pensar nas causas, não se trata problemas pelas consequências. E nas causas, eu gostaria de fazer algumas reflexões que eu acho que estão na raiz do que se vê aí. Sobre, por exemplo, o Pacto Federativo. Para depois falarmos mais especificamente sobre algumas ações que moldaram as competências durante a pandemia, é preciso pensar no federalismo brasileiro e também no sistema de governo. A nossa federação, como nós temos hoje, o embrião dela está na Constituição de 1891, primeira Constituição republicana, pensada pelo Rui Barbosa na inspiração da Constituição dos Estados Unidos, que é a federação modelo. No entanto, a federação norte-americana, ela é centrípeta. Ela começou as 13 colônias americanas, quando elas se uniram para lutar pela independência contra a Inglaterra, o poder opressor. Eram 13 colônias independentes. Então, a federação começa com colônias, com federação de países, digamos assim, que tiveram de se unir para lutar contra o inimigo comum. Quando eles conseguiram a independência, eles tiveram grandes debates, grandes discussões sobre como conduzir os assuntos inerentes a eles todos daí para frente, porque eles eram soberanos. E aí eles debateram muito naquele tempo, Alexander Hamilton, Madison, George Washington, sobre o que fariam. Então, os debates daquela época eram o seguinte: os pequenos comerciantes locais, pequenos fazendeiros, eles não queriam delegar poderes para o poder central. Eles queriam que o seu parlamento local, a sua comunidade, decidisse os rumos das vidas deles. E havia uma outra corrente, que acabou vencendo, que era mais composta por banqueiros, por grandes fazendeiros, que tinham interesses em explorar o oeste americano, em fortalecer a federação, e então eles lutavam para retirar poderes
daquelas colônias soberanas e delegar um poder central. Então, eles acabaram ficando nesse embate de forças num meio termo. Tanto que, comparando com a nossa federação, os estados americanos têm muito maior autonomia. Por exemplo, o direito penal, crimes, é crime tal conduta num estado e não é na outra, é algo impensável para nós. Então, a federação deles se forma retirando o poder das colônias soberanas e entregando o poder central, sempre desconfiados desse federalismo. Dizia o Abraham Lincoln que uma federação ela tinha de ser forte o suficiente para defender os interesses de todos eles, todos os entes federados, diante de uma emergência, de uma calamidade, que é o que nós vivemos hoje, mas ela não podia ser forte o suficiente para retirar a liberdade dos habitantes locais, dos poderes locais. Ela tinha que ser um equilíbrio entre essas duas forças. A federação deles, então, como eles nascem como estados soberanos, ela tem muito mais poderes nos estados. A nossa, que copiou a Federação Americana, ela nasce de um estado que já era unitário. A monarquia começou com Portugal e depois os reinados tinham o poder central. Então, nós nascemos como poder central. E aí decidiu-se, na Constituição de 1891, delegar poderes aos estados. Então, essa delegação foi sempre mais parcimoniosa. Então, nós temos, no decorrer das constituições, para chegar hoje, não por coincidência, sempre que nós tivemos governos mais autoritários, mais centrais, retirou-se poder dos estados. Então, a Constituição de 34, do Getúlio Vargas, a de 37, a de 67 na ditadura, eram poderes centralizados. Tanto que nós tínhamos governadores e prefeitos biônicos. E as constituições que elas vêm com uma intenção democrática, como a de 46 e a de 88, que é a nossa vigente, ela distribui o poder nos entes federados. Tanto que a de 88 criou algo que não tem paralelo no mundo, que é o município como ente federado. Os municípios com autogoverno e autoadministração, inclusive os municípios com legislativo. Então, a nossa federação ela é única nesse sentido, criada pela Constituição de 88, com uma intenção de maior autonomia para os entes, retirando o poder central, sendo que a nossa característica sempre foi de centralizar poder. E aí nós temos o governo atual, não é novidade para ninguém, que o presidente atual, apesar de ter sido político por 28 anos antes de ser presidente, ele vem da carreira militar. E nós temos muitos militares compondo o governo, inclusive o ministro interino da Saúde. Então, é um governo com natural predisposição a querer ter as rédeas, a ter os controles do poder. No entanto, a Constituição criada em 88 é uma Constituição que distribui o poder nos entes. E isso dá os embates que nós temos visto o tempo todo na TV, sobre as medidas a serem adotadas para enfrentamento da pandemia. Tanto que, no início do mês de junho, o Supremo Tribunal Federal tinha recebido já 2.500 ações tratando sobre a pandemia. Imagine-se a dificuldade de se tratar desses embates, de judicializar tanto assim as coisas. E eu acho que uma outra questão que está na raiz das dificuldades que nós temos para lidar com crises é justamente o sistema presidencialista adotado no Brasil. E diferente de países parlamentaristas, que o chefe do governo ele é escolhido, ele é formado pelo parlamento. No Brasil, nós temos um presidencialismo que o presidente é eleito sem que necessariamente ele tenha maioria lá no Congresso Nacional. E isso explica várias das crises aí que eu falei no início. Então, nós temos, nas principais ações, nessa ADI que a doutora Aline falou, ação direta de inconstitucionalidade sobre a pandemia e outras várias, os próprios partidos políticos
entrando com as ações diretas? Porque não há um consenso mínimo para formar o governo. Então, isso acaba gerando uma série de crises. E também nós temos de considerar que o nosso país, ele é um continente. Ao contrário de países europeus que são unitários, esse modelo de estados federados, ele é mais comum em grandes países. Em países menores, com exceção da Suíça e da Bélgica, que são federações, são unitários. Então, diante de uma crise como essa que estamos enfrentando outra, um governo central tem melhores condições de conseguir conduzir e tomar decisões. O Brasil é um verdadeiro continente com muitas diferenças regionais, e talvez tenha sido essa a intenção do Constituinte, lá em 88, em dar autonomia para os municípios, por exemplo, para tomar decisões, porque seria muito difícil um governo central controlar um país todo, que é um verdadeiro continente, em situações de normalidade, muito menos em situações de crise. Então, eu acho que o cenário que nós temos visto hoje no enfrentamento da pandemia e as dificuldades, elas têm também na raiz das causas dessas dificuldades esse modelo de federação, a vontade do chefe do Executivo Federal, que foi materializada na Lei 13.979 de fevereiro desse ano para enfrentar a pandemia, e 2 medidas provisórias, em que é uma vontade do governo federal de conduzir do jeito que ele acha que tem de conduzir, mas nós temos uma Constituição que prevê um federalismo com autonomia dos entes, e, como foi dito aí publicamente, a Constituição governa os governantes, e o controle de constitucionalidade exercido pelo Supremo é provocado o tempo todo. Então, aí se dão os embates. Então, antes de falar dessas principais ações e de como ficou definidas as competências de cada ente, se o doutor Rodrigo e a doutora Aline quiserem fazer alguns comentários sobre essa rápida introdução que eu fiz, por favor. O que eu vejo, assim, que hoje, né, como bem colocado, nós estamos vivendo num momento de crise. Isso é fato, né? Nós temos uma crise de saúde pública, nós temos uma crise econômica sem precedentes, que nós não sabemos, né, eu acho que não temos ideia de quanto tempo e de como vamos sair dessa situação, né? A questão da governabilidade, né, do próprio Poder Executivo, né, a questão dos partidos políticos, a própria questão de nós adotarmos o presidencialismo, né, como regime de governo, isso faz com que o chefe do Executivo, para que ele possa ter condições de governar, ele tenha a maioria do seu Congresso, da sua Câmara de Vereadores, da sua Assembleia Legislativa, né, sob risco de, então, ficar à mercê do que alguns consideram correto ou não, né? Vejo sob esse aspecto, né? Ao passo de que se nós tivéssemos, talvez, um regime diferenciado, talvez essa situação pudesse ser conduzida de forma diferente. Então, isso que eu acho interessante pontuar, que nós temos, sim, nós vivemos um plebiscito, né, em 93, para sabermos qual seria a forma do regime de governo, né? Optou-se pelo presidencialismo, né, mas o parlamento, a questão do parlamentarismo, ela ficou muito... Eu me lembro que na época eu era uma guriazinha, né, mas eu lembro que tinha o programa na televisão, no horário nobre, que tinha lá o pedacinho para a monarquia, que daí tinha lá a família real que falava, aí tinha o pessoal que era do parlamento, e aí tinha o pessoal do presidencialismo, mas eu lembro disso. Mas hoje se adotou isso, e é o que temos, e é com o que temos que trabalhar no momento, né? Doutora, assim, eu gostaria que o senhor desse uma pincelada para nós sobre o que seria essa competência concorrente que os estados e os municípios agora eles estão podendo atuar nessa questão de enfrentamento do Covid. Até para o pessoal também poder entender um pouquinho do que se trata.
Por quê? Porque aqui na nossa região mesmo, nós tivemos algumas situações bastante antagônicas, né? Por exemplo, na semana passada, vigorou a tal da bandeira vermelha, aí o prefeito de Farroupilha já disse que não queria nem saber do decreto do Estado, que ele ia mandar abrir o comércio, e aí depois, já na segunda-feira, já se retratou. Como é que funciona essa questão, esse freio e contrapesos ali em relação a essas competências concorrentes? O que pode e o que não pode fazer? Uhum. Quer falar algo, doutor Rodrigo? Não. Antes dessa pergunta da Aline, eu queria te fazer um questionamento, doutor Daniel. Todo esse apanhado histórico que o senhor falou, principalmente da questão da Constituição americana ali, na tua sensação, assim, como um estudioso do direito, tu entendes que hoje nós estaríamos amadurecidos para ter o sistema parlamentarista no Brasil? Que a minha sensação inicial, assim, nesse sentimento, nós ainda, culturalmente, nós não estamos politicamente preparados para receber um tipo de sistema governamental, assim. Qual é a tua sensação, doutor Daniel, nesse sentido? Essa pergunta é muito difícil Essa pergunta nunca vai ter uma resposta segura, porque a nossa tradição é de presidencialismo. Nós tivemos parlamentarismo apenas de 61 a 63, quando o Jânio Quadros renunciou. João Goulart, visto como comunista, tinha voltado de uma viagem à China, Jânio Quadros mesmo tinha recebido Che Guevara em visita oficial, gerou uma desconfiança dos militares, e acharam por bem não deixar muito poder com ele, criaram um parlamentarismo que foi rejeitado em 63, quando o poder volta ao João Goulart. Logo depois tem o golpe de 64. Essa pergunta ela é muito difícil mesmo. Como saber se a nação está madura? O que eu posso dizer é que a nação tem padecido ao longo da história, no regime presidencialista, que não tem funcionado. E por que eu digo que não tem funcionado? Prova é o fato. Quantos presidentes democráticos terminaram o mandato no Brasil? A minoria. Nós vivemos de crise. E a grande virtude do sistema parlamentarista é ter solução para as crises. É justamente na hora da crise, se aquele que detém o governo não consegue conduzir o país e levar para os caminhos, dissolve-se o governo, o parlamento faz nova eleição e tenta achar uma saída. Nós, se nos darmos conta que o nosso presidente não tem as virtudes que parecia ter, não há nada a fazer, a não ser esperar a próxima eleição. E como as mudanças são muito rápidas, hoje no mundo as crises são muito rápidas, é complicado ficar esperando 2, 3, 4 anos. Muita coisa acontece nesse período. Eu acho que nós nunca vamos ter segurança se estamos maduros ou não. Mas outro fato que eu costumo sempre lembrar é o seguinte: quantos países no mundo têm um forte desenvolvimento, um bom funcionamento, são exemplos e são presidencialistas? Eu só lembro de os Estados Unidos. E quantos países nós temos que são desenvolvidos e são parlamentaristas? Em todos os continentes, do Japão ao Canadá, na Europa, até na África, nós temos países assim que adotaram o parlamentarismo e têm tido um bom desenvolvimento. Então, eu observo essas coisas, assim. Se as crises que nós temos passado, impeachment e outros golpes militares no passado, enfim, demonstram que esse presidencialismo é sempre muito difícil. E hoje nós vivemos um hibridismo, porque a Constituição ela foi pensada para ser parlamentarista. Foi muitos dos artífices da Constituição atual eram parlamentaristas. E nós vivemos com instrumentos do parlamentarismo. A medida provisória, ela é nata do parlamentarismo. E lá, quando uma medida provisória do governante ela não passar no Congresso, o governo cai, não tem outra saída. E nós ficamos nesse problema de medidas provisórias que obrigam a todos imediatamente, e depois o parlamento não referenda, e assim vai se levando. Eu acho que
Eu acho que os problemas enfrentados no nosso sistema de governo, que estão aí ao longo do tempo, eles indicam que algo está errado e algo não funciona. Mas é claro que esse é um debate, assim, que é muito profundo, muito longo e até para demandaria aí contextualizar, outras doutor Daniel, conversas. para contextualizar para quem está nos vendo e nos ouvindo agora, a situação da saída da Grã-Bretanha da União Europeia, né, do Brexit, que teve, não foi aprovado, caiu muita gente do governo, foi substituído, né, basicamente é nesse sentido. O negócio não está funcionando, vamos lá, troca e põe outras pessoas para tentar fazer funcionar. Se não funcionar, troca de novo. Isso. E se funcionar, vai mantendo. Vai mantendo. Isso. Veja a chanceler da Alemanha, há quanto tempo ela está? Há quanto tempo, quem vai dizer se deve continuar por muito tempo, por médio ou pouco tempo, é o sucesso daquele governo. Então, é um regime que consegue lidar melhor com essas coisas. Mas, enfim, voltando ao nosso problema da pandemia, nesse federalismo posto na Constituição, não há hierarquia entre os entes federados. A União não tem precedência sobre o Estado, esse não tem sobre o município, cada um tem sua esfera de competência delimitada na Constituição, e nisso é autônoma. Ninguém manda em ninguém, para dizer assim numa palavra mais coloquial. Cada um exerce as competências postas pela Constituição, e a Constituição governa a todos, os governantes, e define os entes, cada um o que pode fazer. Lá tem as competências privativas, concorrentes, enfim. Quanto à saúde, o artigo 23, ele diz que as competências administrativas, materiais de executar ações de saúde, elas são dos 3 entes. E no artigo 24, ela põe competência concorrente à União e aos estados para legislar, criar leis sobre saúde. Ela não coloca os municípios, mas lá no artigo 30, tem a competência dos municípios para legislar sobre aquilo que for do seu interesse local. Então, entende-se que lá no 24, quando ele dá competência concorrente, deve ser incluídos os municípios. Então, os 3 podem legislar e são responsáveis por ações de saúde. Isso está na Constituição, e esse sistema foi posto à prova agora na pandemia, e o Supremo voltou a tratar dele. E nós sabemos no dia a dia, vocês que são advogados, a gente que lida na justiça, quando alguém aciona, entra com uma ação para pedir algo de saúde, seja um medicamento, seja uma internação, seja o que for, é natural que entre contra a União, o Estado e o município, ou com a União e o Estado, acaba escolhendo. Não está errado entrar só contra um, ou escolher 2 ou os 3. Ou seja, todo mundo já sabia que essa competência era de todos. Inclusive, todos sabem que o SUS, ele é municipalizado com verbas federais, com verbas estaduais. Isso não é nenhuma novidade. Mas, no trato da pandemia, essas questões voltaram a ser colocadas à prova. Então, o governo federal, lá no mês de fevereiro, ainda antes de começar os efeitos da pandemia, ele já se adiantou, e através da Lei 13.979, de 6 de fevereiro, ainda assinada pelo ministro Moro como presidente, ele já deu vários atos sobre como enfrentar a pandemia, e, em seguida, ele editou 2 medidas provisórias, a medida provisória 926 e a 927, na qual ele disse que todos os entes teriam que enfrentar a pandemia, mas competiria ao governo federal tratar sobre atividades essenciais. Eu não lembro agora exatamente quais são as palavras que ele diz, mas ele diz assim: todos podem tratar. Agora, o que vai fechar, o que vai abrir o isolamento, isso é o governo federal que vai tratar. Então, essas medidas provisórias, que já começaram a sua vigência imediata, elas foram levadas ao Supremo pelos partidos políticos,
e pelo próprio Conselho Federal da OAB, através da arguição de descumprimento de preceito fundamental, número 672. O Conselho Federal da OAB entrou sobre atos omissivos e comissivos do presidente da República. Eu vou destacar, assim, as mais importantes, que são as que pautaram, a que deram os padrões de enfrentamento, de competências de enfrentamento da pandemia, que são uma que a doutora Aline falou, que é a ADI 6341, que foi interposta pelo PDT, teve essa DPF 672, que eu falei da OAB, Conselho Federal da OAB, e teve a ADI 6343, Partido Rede de Sustentabilidade. Assim, nessas ADIs, principalmente nessas duas que eu falei, o Marco Aurélio, que era o ministro relator da 6341, em cautelar, ele disse que ele reafirmou a competência concorrente, ele disse assim, todos os entes podem tratar da saúde, mas ele não chegou a enfrentar o fato que as medidas provisórias diziam que todos podiam enfrentar, mas que o governo federal se resguardava essa atividade de decidir quais eram os serviços mais importantes, os essenciais, né? Mas ele afirmou já ali que todos poderiam tratar disso de acordo com as suas esferas de interesse. E depois o colegiado referendou esse entendimento do Marco Aurélio, mas fez interpretação conforme, para dizer que esse regramento do presidente da União não poderia retirar a possibilidade dos entes federados, estados e municípios, de também legislar e tratar dessas atividades. Então, aí, nesse momento, ficou definido que cada um, no seu interesse, poderia tratar do assunto. Não obstante, depois dessa decisão já do colegiado, o governo federal ele editou um decreto regulamentando aquela lei, colocando quais atividades ele entendia como essenciais. E ele colocou a construção civil, barbearia, salão de beleza, academias, entre outros. Essa medida do governo federal acabou gerando uma série de ações judiciais contestando isso. Porque você dizer que todos os entes podem tratar de ações relativas à pandemia, você diz tudo, mas não diz nada. Sim, todos podem. Aí o governo estadual disse que tem de fechar e fazer isolamento. E o governo municipal disse que não, que tem de abrir. E aí o que prevalece? Então, esse tipo de situação, de problema, também foi levado ao Supremo. E eu lembro de um caso paradigmático que foi levado em reclamação pelos municípios de Limeira, São Paulo, e Parnaíba, no Piauí. E a situação era o seguinte: o governo de São Paulo decidiu que deveria fechar o comércio por aqueles dias, e aí o município editou um decreto dizendo que o comércio seria aberto. E o município usou a súmula vinculante 38, que diz que compete privativamente ao município decidir sobre o horário de fechamento de comércio. Levou lá para o Supremo em reclamação, dizendo, olha, o Estado, na verdade, um juiz local, ele acabou afastando esse decreto de abertura, dizendo que valia o estadual. E aí o município levou ao Supremo dizendo, Supremo, você lá na 6341, na ADI 6341, disse que a competência é da União, dos estados e dos municípios. Eu sou município, eu tenho competência, foi o Supremo que disse isso. Então, eu vou abrir o meu comércio. Aí, qual foi a decisão? A relatora, que é a ministra Rosa Weber, disse, bom, a súmula vinculante 38, ela serve para momentos de normalidade, não para momentos de crise, como é esse da pandemia.
Então, ela não se aplica nesse caso. E vale, nessa situação, a norma mais restritiva, que é a estadual, que manda fechar porque ela está fundamentada. Então, assim, em resumo, várias dessas decisões do Supremo, elas têm dito o seguinte: prevalece a norma mais específica, a local, porque presume-se que aquele município, aquele estado, ele conhece mais a sua realidade, a situação da lotação das suas UTIs, a situação da contaminação, conhece mais aquele que está próximo do que aquele que está distante. Então, há uma presunção de prevalecer a norma local, mais específica, e também a norma mais restritiva. A restritiva é aquela que manda fechar, porque entende-se que, assim, a princípio, vige o princípio da precaução. Agora, o município, ele continua podendo legislar e contrariar a norma estadual ou federal que seja, desde que embasado em fatos e em estudos técnicos. Então, o município de Limeira, nesse exemplo, ele não foi capaz de demonstrar que lá na região dele, na cidade dele, a pandemia, a situação dos hospitais permitiam a abertura. Então, o Supremo deixou isso claro. Não é ao alvedrio, ao arbítrio de cada governante, já que todos podem decidir se vai fazer assim ou assado. Ele precisa estar embasado em normas técnicas e precisa estar embasado em normas técnicas e em fatos demonstrados. Aí ele pode contrariar. Mas, a princípio, sempre a norma mais específica e a mais restritiva que vige. Posso? Claro. Até assim, né, a gente tem observado, né, principalmente nós aqui em Bento Gonçalves, e eu fiquei sabendo que o senhor também está aqui em Bento, né? Está passando a quarentena aqui, né? Delícia. Buenas. Nós vivenciamos, né, na semana passada, o empenho por parte da municipalidade de justificar, né, a volta à bandeira laranja, né, todo um empenho, uma vontade, não só do município de Bento, né, mas de todos os municípios que fazem parte aqui da Encosta Superior do Nordeste, que correspondem, né, às bandeiras, à região, né, a micro-região, essa vontade, né, de mostrar para o governo do estado que sim, havia condições de retroceder, né, de melhorar o grid, né, de voltar para uma bandeira laranja, justamente por ter havido uma preparação de leitos de UTI, né, de ter baixado o número de internações. Então, também se mostra que o próprio governo do estado, quando ele possibilitou que os municípios viessem a justificar o porquê, né, de melhorar uma bandeira, essa vontade de dialogar, né, eu vejo como sendo muito acertado por parte do governo do estado ter proporcionado isso aos municípios. Claro que agora, né, a gente voltou, né, para um status quo, né, voltamos à bandeira vermelha, não sabemos se a justificativa vai ser a mesma, enfim, como é que vão ser os próximos 15 dias, mas, enfim, se percebe que há uma grande boa vontade e uma grande competência por parte dos municípios de estarem buscando esses, principalmente os dados epidemiológicos, os dados verídicos em relação ao enfrentamento da pandemia, que seria praticamente inviável se nós dependêssemos de toda a sorte do governo federal, né? Não tem como nós compararmos, já é difícil nós compararmos a nossa região com outras regiões do estado. Quem dirá compararmos estados com nós, né? Cada realidade é uma, cada cidade, cada região tem as suas peculiaridades, umas têm mais UTI, outras têm menos, uns têm mais disponibilidade de médicos, outros têm menos, né? Nós vimos recentemente, né,
que o governo federal acabou importando muitos médicos para a região ali do Amazonas, né, e o doutor Daniel, que trabalhou por um tempo lá, sabe das dificuldades, né, daquela região, né, não só em relação ao tamanho, mas a própria carência, né, de profissionais. Então eu vejo assim, todo mundo, de uma forma ou de outra, está tentando fazer pelo melhor. E, infelizmente, nós ainda não temos as respostas. A gente só vai colher, né, o resultado disso daqui a um tempo. Ninguém sabe ao certo o que vai acontecer, né? Isso que eu gostaria de ponderar. Doutor Rodrigo, alguma colocação? Olha, doutor, ouvindo toda a tua explanação, eu até nem quero me manifestar quase. O senhor fala muito bem sobre o tema. O que a gente vê de dificuldade, assim, até da interpretação pelos mais leigos. Claro que a gente que tem um conhecimento jurídico, a gente consegue fazer certas interpretações que as pessoas que não têm conhecimento não conseguem, né? Até porque muita gente diz, como é que nós vamos entrar para a bandeira vermelha se as nossas UTIs em todos os invernos estão sempre lotadas? Isso é um critério que é criado, né, para essa situação em específico. É que muita gente se incomoda agora com a situação que a gente está vivendo de pandemia, mas não entende que obrigatoriamente o governo tem que se posicionar para organizar isso, né? Assim como em diversas outras situações que a gente esperaria que o governo deveria se organizar e não o faz, né? Mas é importante nós aqui neste momento dizer para as pessoas que não têm determinado conhecimento que é uma obrigação do governo, né? Mesmo que seja o ente ou municipal ou estadual ou próprio federal, ele tem a obrigação de organizar e determinar como que vai ser feito isso, como que o procedimento vai ser adotado. Mas, como a Aline falou, a oportunidade de que o governo do estado está dando aos municípios de se manifestarem especificamente sobre eles e dizer assim, olha, a minha realidade não é a mesma que está acontecendo no município vizinho ou no município que faz parte da minha região, né? Isso é uma oportunidade ímpar e eu acho que é um avanço, porque não sei se tu lembra, né, Aline, anteriormente não tinha muito papo, né? Não. Anteriormente era a bandeira e acabou e era isso aí, né? Mas o fato de ter esse diálogo entre os governos, tanto municipal quanto estadual, eu acho que oportuniza e digo, é uma oportunidade até de amadurecimento político das instituições governamental, sabe? Porque obrigatoriamente... E um amadurecimento do próprio modelo, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E como nós todos vamos falando durante todo esse período, é um momento de aprendizagem e a política e o direito também está aprendendo nesse momento, né? E é o que nós estamos vivenciando agora. É uma oportunidade. Nós estamos tendo oportunidades nesse momento. Com certeza. E essa questão da cooperação entre os entes, essa coordenação, ela vem sempre ressaltada nos julgamentos do Supremo e também num posicionamento do Tribunal de Contas da União sobre os atos do governo federal no enfrentamento da pandemia. Ele deixa bem claro isso, que é preciso uma coordenação. Eu diria até que é uma pena, aliás, é um indício dos problemas que nós temos mesmo, essa judicialização tão grande desse enfrentamento da pandemia. Deveria existir uma coordenação, uma cooperação entre o governo federal, estadual e os municípios, uma concordância, uma união, porque a situação ela já é grave e difícil o suficiente. Então, a gente lamenta até um pouco isso, né? Mas ficou muito claro que todos os entes podem e devem atuar, como diz o doutor Rodrigo, tem obrigação de atuar nas suas esferas de competência. Qualquer município pode decidir se as atividades econômicas devem ser fechadas ou abertas. O que ele precisa é estar atento à realidade dos fatos, é estar com provas, é estar com dados para comprovar. Se aqueles municípios que eu falei que reclamaram ao Supremo e não conseguiram abrir, tivessem reclamado com dados objetivos, demonstrando que eles estavam numa situação de maior tranquilidade, digamos assim, de leitos hospitalares e toda outra situação,
Eu tenho certeza que teria sido referendado pelo Supremo, a abertura referendada, porque foi isso que foi decidido. É que a questão não pode ser, né, com base na vontade, né? Porque pela vontade nossa, dos municípios, dos governantes todos, tudo abriria logo. Ninguém gosta de lockdown, de ficar trancado. Mas, infelizmente, as coisas não são como gostaríamos, né? Apenas. E eu quero aproveitar a oportunidade aqui para fazer uma reflexão sobre o Sistema Único de Saúde. Só que eu fiz umas críticas sobre problemas históricos, enfim, que acabam refletidos na nossa Constituição. É preciso ressaltar a importância do sistema público de saúde que tem o Brasil, do SUS, da relevância que isso tem, principalmente para as camadas mais pobres, mais necessitadas, de como isso, no momento da crise, aparece. E por outro lado, como é preocupante que, ao longo do tempo, tem se diminuído as verbas do SUS, a importância do SUS, num cenário de envelhecimento da população brasileira e também de um aumento de procedimentos, de técnicas médicas que vão sempre evoluindo, mas requerem recursos. Então, nós temos que pensar na emenda constitucional 95 de 2016, que congelou o piso da saúde, os recursos da saúde, e ficam por 20 anos congelados naqueles de 2016, apenas corrigidos por índice de correção monetária. No entanto, a população vai aumentando, tem aumentado, e o Brasil é um país que está envelhecendo. Então, nós temos de pensar assim, como vai ser o SUS daqui a 10 ou 15 anos com o recurso de 2016 nesse cenário, né? Então, é importante se fazer publicamente essas reflexões, porque temos visto agora que é essencial um sistema de saúde assim pública, universal, como é uma virtude. Nós criticamos tanto o Brasil, mas nós temos de lembrar as boas coisas que nós temos trazidas pela Constituição de 88, que é uma excelente Constituição, com os seus defeitos, mas o Sistema Único de Saúde é um baita de um exemplo. E outra coisa que a gente também não costuma olhar os dois lados, se o Brasil enfrenta grandes dificuldades por ter necessidade de uma condução política de seus destinos pelo seu tamanho, por ser um país gigante, ser um país continente, se isso traz dificuldades, isso também é a nossa força e a nossa virtude. É o que nos dá um mercado interno enorme, é o que nos dá possibilidades econômicas do agronegócio no centro-oeste aqui, do turismo, enfim, de mineração lá na Amazônia. O que é o nosso desafio é também a nossa virtude. O tamanho do Brasil nos dá possibilidades também de vislumbrar um futuro aí. E eu vou complementar que, além dessa questão do SUS, né, que hoje a gente percebe, né, o quanto é importante, é aquilo que a gente vem falando desde o início, né, são os momentos de crise que a gente percebe. Eu que tenho filhos pequenos também, gostaria de deixar o meu saudoso abraço, né, às minhas colegas professoras, né, eu há pouco tempo deixei o magistério para assumir a advocacia privada, mas o quanto, eu digo assim, os médicos, enfermeiros e professores foram os que mais ganharam os louros nessa pandemia, porque hoje nós percebemos o quanto o médico é importante, o quanto o enfermeiro, o técnico de enfermagem, aquelas pessoas que estão na linha de frente de combate são importantes, e o quanto as nossas escolas fazem falta. Não só para as nossas crianças, mas também para os pais, para a sociedade como um todo. Então, a gente já vai se encaminhando mais para o final, né, da nossa live. A gente já está com praticamente 50 minutos, né, de conversa. Eu acredito que, doutor Daniel, mais uma vez, muito obrigado por nos proporcionar esse momento. Né? Para mim é sempre uma alegria e uma honra muito grande poder contar com a tua presença.
E a culpa é tua, tá? Se hoje eu estou atuando na área de direito público, de direito tributário, é graças aos teus ensinamentos e o teu comprometimento que me serviram como um farol, como um norte a ser seguido. Então, assim, em nome da Comissão de Direito Público, né, eu gostaria de agradecer já de antemão e deixar um tempinho para o senhor fazer as suas considerações finais. Eu diria que essa culpa que você está dizendo, me permite chamá-la assim, com essa intimidade, na verdade é uma honra, né? É uma honra muito grande. Eu fiquei muito feliz mesmo de poder reencontrá-la nesse momento, ver que está seguindo essa carreira, que é uma carreira bonita, a carreira do direito. Eu sou suspeito para falar disso, né? Mas as nossas conformações de sociedade, o nosso conviver em sociedade, ele depende desse espaço público conformado pelo direito, por essas reflexões. Então, é uma alegria também participar dessa live na OAB de Bento Gonçalves, que é uma terra que até eu me emociono para falar, porque me acolheu. Eu saí daqui por razões profissionais, fui para a Amazônia, fui para Santa Catarina, agora estou no extremo sul do Rio Grande do Sul, mas eu nunca me desliguei daqui, porque é a cidade onde eu tenho muitos amigos e é a região na qual eu nasci, onde está a minha família. Então, eu tenho muito orgulho e muita honra de estar aqui em Bento Gonçalves e participando dessa live, dessa oportunidade. Agradeço também ao doutor Rodrigo por essa oportunidade e estou sempre à disposição. Por favor, façam mais convites. Terei a honra de aceitar. E eu só vou te dizer, tá, doutor Daniel, que nós temos alguns pessoais ali da velha guarda da PGFN, tem a Denise Gaieski, que está participando da live, teve a doutora Maikele Entrevisan também, que eu lembro que foi estagiária na PGFN. Eu sei que a Lisa mandou um grande abraço pelo meu Instagram, que era para eu direcionar o abraço, e outros colegas que também participaram daquela época, que foi eu sempre digo, foi uma das épocas de maior aprendizado da minha vida, né? Então, eu só tenho a agradecer, então, em nome da comissão, em meu nome pessoal também, e agradecer também a doutora Silvana de ter feito essa ponte. Muita saudade de todos. Nossa, eu fiquei ouvindo o nome das pessoas que você falou, lembro com muito carinho. Foi uma época realmente muito bonita. Saudade de todos. Sim. Doutor Daniel, antes de fazer os finalmente aqui, eu queria dizer que é um privilégio estar te ouvindo. Eu nunca tive foi o meu primeiro contato com o senhor, e teu saber jurídico assim abrilhantou a nossa noite. Foi muito legal, porque traz muito assunto de história, e é uma área que eu gosto muito, a história, né? A história do Brasil, principalmente, ali é muito interessante. E eu vi um otimista, porque tu falaste muito bem da questão do SUS, e falaste muito bem da questão da economia do Brasil, que é um exemplo para nós, que nós passamos por tantas dificuldades aqui no país, e o país não quebra. Não quebra porque é grande, porque é rico, porque é forte, e porque as pessoas trabalham incansavelmente nesse país, e a gente tem essa oportunidade de dizer: o Brasil é forte e pode muito mais. Nós temos que acabar com essa teoria da pejoratividade do Brasil, de ficar sempre falando mal do país. Não, nós temos oportunidades, nós podemos fazer mais e melhor. Te agradeço muito, eu estou encantado mesmo, muito obrigado mesmo por participar aqui conosco, muito legal. Eu posso fazer um marketing? Só um segundinho, por favor. Não, até vou aproveitar que ele não está ali, mas vou colocar, relatar. O doutor Daniel, ele tem uma facilidade muito grande de ensinar. Eu acho que ele seria um excelente professor. Que legal, né? Muito legal. É muito bacana isso, e a disponibilidade dele, né? Deixa eu aumentar a tela aqui. Oi. Vou aumentar a tela aqui, peraí. Vamos ver se eu te coloco. Eu tô aprendendo ainda esse negócio aqui, hein? Não deu.
Eu quero aproveitar a presença de tantas pessoas queridas e fazer um marketing. Eu acabei de lançar um livro, que é esse aqui, ó. Peraí, deixa eu mostrar aqui. Aí. Peraí. Programas Sociais e Povos Indígenas. Que legal. Isso. Ensaio sobre etnocentrismo, pobreza e desenvolvimento. Esse livro é parte de uma experiência que eu tive em direito, começa com uma experiência de direito penal, criminal, na Amazônia. Doutor, põe de novo na tela aqui que eu aprendi a botar só tu aqui na foto. Olha aí, ó. Ficou mais fácil, hein? Programa social. Que legal. Então, esse livro, ele nasce de uma experiência que eu tive, um enfrentamento como procurador da República de processos criminais, em que eu faço reflexões a partir disso, que apesar de tratar, de ter pano de fundo de matéria indígena, eu acabo fazendo algumas reflexões civilizatórias do momento que nós vivemos e, principalmente, reflexões sobre o Brasil atual. É claro que a questão indígena e ambiental são muito presentes, mas eu coloco aí algumas interrogações, algumas reflexões que eu penso serem importantes, reflexões históricas, filosóficas, sociais, seriam importantes para o dia a dia de todos nós, e nos pensarmos enquanto sociedade, enquanto participantes de uma comunhão nacional, porque eu acho que eu aprendi isso na minha vivência de Amazônia, que o Brasil não se conhece. Nós não conhecemos a realidade dos nossos brasileiros que moram em outras regiões, e isso causa uma série de problemas e preconceitos e desconhecimentos e ignorâncias no sentido de não conhecimento de outras realidades, e enquanto nação, enquanto país, para pensarmos no futuro, nós temos de nos conhecer melhor, não ficarmos em bolhas. E isso vale tanto para o nosso dia a dia, para o nosso dia a dia local, como para as nossas grandes decisões políticas sobre as conduções do futuro da nossa nação. Muito obrigado pela oportunidade. Doutor, aproveitando aqui, eu acabei de colocar um link com a imagem da capa do seu livro, para quem está nos assistindo poder acessar ali pelo Facebook e ver a capa e ter oportunidade de comprar e adquirir esse livro. Obrigado. O e-book está na Amazon e o livro físico está na editora Lumen Iuris. Perfeito. Tá o link disponível ali para quem está nos assistindo nesse momento. Então, muito obrigado novamente a tua participação, foi muito legal. A gente vê aqui o pessoal só elogiando a nossa live dessa quinta-feira. Quero agradecer também a Aline pela participação e o empenho que está tendo na Comissão de Direito Público aqui em Bento, que tens trabalhado bastante, né? Tá até de cabelo branco por causa de tanto trabalho, né? E fica um abraço para todos os colegas aqui que vêm acompanhando as nossas lives, aproveitando esse momento e dizendo que a partir da semana que vem nós teremos todos os dias lives e na outra também, as lives das comissões. E aqui, doutor Daniel, em tempo, doutora Lores e o doutor Alex Carvalho mandando um abraço para você. Opa, grandes amigos, grande abraço a eles. Então tá. O Adriano Borges também, o tá aqui mandando sim, um baita, já comentou várias vezes. Ele só tá preocupado com a barba do doutor. Ele tá intrigado com a tua barba. E isso é problema, isso não é questão de estilo, isso é questão de pandemia. Como eu estou conseguindo fazer teletrabalho, fazer audiências, eu me exponho o menos possível. Então, eu não estou me achando bonito, não. É porque eu não quero me expor e expor os meus familiares. Perfeito, então, gente. Muito obrigado a todos, uma boa noite. E essa live vai estar disponível no canal da Subseção no YouTube e também aqui na página da Subseção no Facebook. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Até mais. Obrigado, boa noite. Obrigada.